amigos e irmãos, 45º dia do nosso desafio, estamos na metade do caminho, hein? Vamos lá, vamos manter firmes aí nesses dias, nós vamos continuar até o final, amém? Pode ser que o cansaço esteja batendo, mas você vai permanecer e vai perseverar, amém? Nós vimos, né, em Romanos, que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, esperança, tá lembrado disso? Então nós vamos permanecer. Capítulo 11, 12 e 13 de Romanos, né? Lembrando, Romanos fala da justificação. O tema desse livro é a justificação de Deus, como Deus nos justifica, como Deus nos faz justos. Lembrando que nós somos injustos, somos pecadores, Paulo já provou isso aqui. Nós herdamos de Adão as consequências desse pecado, e para que nós pudéssemos novamente estar em paz com Deus, ligados de novo a Deus, nós precisamos ser justificados, porque Deus é santo, Ele não tolera o pecado, Ele não pode conviver com o pecado e com o ser pecador. Então, para que nós pudéssemos conviver com Deus em paz, nós precisávamos ser justificados. E nós fomos justificados pela fé. Então, nós vemos aqui que Deus fez isso, e o povo de Israel não entendeu isso, que a justificação não seria pela lei que eles tinham sido dada a Moisés, mas seria pela fé em Jesus. Então, como Paulo vai explicar agora, que pode ter gerado dúvidas e é importante para nós, qual que é a posição de Israel, já que Israel rejeitou a vinda do Messias, como que fica Israel, né? Hoje, muitos dizem que Israel não tem mais função nenhuma. Isso não é verdade. Nós vemos aqui no capítulo 11 que Deus não rejeitou os israelitas, Deus não rejeitou Israel, né? O povo, ele não foi, acabou, não tem mais chance, não. Tanto individualmente, Israel tem pessoas eleitas, pessoas salvas, né? Paulo era um exemplo, ele diz, eu mesmo sou um exemplo, né? Então, individualmente, tem remanescentes. Então, no capítulo 11 vai falar de um remanescente que será salvo pela graça. São pessoas, poucas pessoas israelitas, mas que foram alvo da eleição de Deus. E Paulo vai dizer também que haveria um tempo determinado, né? Que até que haja entrada a plenitude dos gentios. O versículo 25 vai dizer assim, não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Então veja bem, Israel como nação também não foi rejeitado. Então um erro de muitos pós-tribulacionistas ou amilenistas, dos pós-tribulacionistas até que não, dos amilenistas, é achar que Israel não tem mais função no plano escatológico, no plano profético de Deus. É uma mentira, Israel não foi rejeitado. Paulo fala claramente isso aqui. Individualmente, na graça, poucos judeus são salvos, é o remanescente. Mas futuramente, quando o tempo dos gentios acabar, quando acabar esse protagonismo que é exercido hoje pelos gentios, no plano de Deus, quem exerce hoje a função de liderança são as nações gentias. Israel não quer saber de Jesus, né? Não crê mesmo, mas isso vai mudar. Os gentios vão passar novamente esse protagonismo, ele vai voltar a Israel, quando Israel reconhecer o Messias libertador, que diz que de Sião virá o libertador. Quem é esse libertador? Cristo, quando retornar, ele será o libertador do povo de Israel, o seu líder, e aí todo Israel vivo naquele momento crerá no Senhor Jesus, será salvo ali, né? Então Israel ainda tem chance, ainda tem a sua função no plano profético de Deus. E aí Paulo termina o capítulo 11 exaltando a sabedoria de Deus, né? E diz aquela doxologia, né? Maravilhosa, né? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Olha só, passado, presente e futuro. Porque dele, ou seja, veio dele, por meio dele, hoje acontece por meio dele e futuramente irá para ele. Então, os três tempos verbais aí, tudo girando em torno do propósito de Deus, do seu desígnio, da sua eleição. E aí Paulo começa o capítulo 12 dizendo, né, que já que nós somos eleitos, né, o capítulo 11 vai dizer, se aqueles israelitas que rejeitaram, que eram da oliveira, foram cortados, muito mais nós que não somos originalmente o plano de Deus, né, não somos a nação escolhida, que fomos apenas
enxertados, colocados nessa árvore artificialmente, né? Se eles foram cortados, muito mais nós. Então Paulo vai dizer, né, capítulo 11, versículo 22, considerem a bondade e a severidade de Deus, né? Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade. Se permaneceres nela, de outra sorte, tu também serás cortado. Então, a seriedade, nós vemos uma vida santa. E o capítulo 2 completa esse raciocínio. Vai dizer, né? Já que nós somos enxertados, então eu rogo que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, um culto com entendimento. Eu prestar a Deus culto voluntariamente, né? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí o capítulo 12 vai falar como que nós vamos fazer isso. Tanto na igreja, as virtudes, os usos dos dons espirituais, aí vai falar, né? Ministério, ensino, dedicação, exortação, contribuição, características dos dons espirituais na igreja, como eles devem ser exercidos, e fora dela, ou seja, as virtudes recomendadas. Aí vai dizer, né, sermos bons empregados, compartilhar as necessidades, a hospitalidade, abençoar os que vos perseguem, se o inimigo tiver fome, dá de comer, ou seja, como que nós vamos viver uma vida santa? Como que os judeus deveriam viver e não viveram? Né, com sacrifício agradável. Como que é isso na prática? Dentro do corpo de Cristo, exercendo os dons, e fora dele, exercendo os frutos. Amém? Os frutos e os dons. Dois aspectos diferentes. Os dons para servir a igreja, os frutos para servir o mundo. E aí o 13 continua nessa linha de raciocínio, vai falar das autoridades, né? Nós temos na Bíblia 4 autoridades, basicamente, né? O governo sobre todos os cidadãos, a igreja, né, sobre todos os crentes, o pai sobre os pais sobre os filhos, sobre todos os filhos, e os senhores sobre todos os empregados. Então as autoridades são de Deus, né? E nós não precisamos temer autoridades se nós formos boas pessoas, bons cidadãos. Nós devemos respeitar as autoridades em todas as ordens, independente se aquela autoridade é corrupta ou não. Temos que obedecer. A única exceção é quando essa autoridade nos obrigar a ir contra a palavra de Deus. Aí nós desobedecemos a autoridade para obedecer a Deus, é a única exceção. E aí fala dos impostos, pagai a todos o que lhe é devido, é uma dívida. Já que a autoridade é vinda de Deus, ela precisa ser mantida, então é devido, nós devemos o imposto, nós não contribuímos com o imposto, nós devemos, né? E aí fala do amor ao próximo, que é o cumprimento da lei, fazer tudo com amor para viver bem, como os judeus deveriam viver e não viviam. E termina o capítulo 13 explicando que o dia da vinda está próximo, que nós devemos andar de maneira sóbria. Amém? Que Deus te abençoe nesse dia. Ótima leitura.